Ligados e integrados. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara. Ouro Fino, saúde animal. Olá, bom dia! Sejam bem-vindos ao Ligados e Integrados, o programa que te mantém informado sobre os setores de aves e suínos. Vamos aos destaques do dia? Índices zootécnicos na produção de ovos. Quais são os principais dados de produção e monitoria que o avicultor deve estar atento durante a postura? Convidamos um zootecnista para explicar esses indicadores essenciais para o bom desempenho dos animais. E você sabe como funciona uma granja de recria? A equipe de reportagem foi até a região sul do país conhecer o passo a passo da criação de matrizes de frango de corte. E tem destaque sobre o próximo município da segunda temporada do Ligados e Integrados Vida no Campo. A atividade suinícola na região contempla o ciclo completo de produção e segue em expansão. Está no ar o programa de hoje. E vamos começar o programa de hoje falando de manejo. Quando falamos de índices de produção ou dados zootécnicos para aves de postura, o avicultor deve estar atento a vários aspectos, como a quantidade de aves alojadas, ou seja, a quantidade de aves no plantel influencia em praticamente todos os demais índices zootécnicos. O consumo de ração por animal, para que a ave tenha capacidade adequada de ingestão de alimento na fase de produção, que influencia diretamente no peso corporal. Outros fatores, como uniformidade do lote e produção de ovos, também têm intervenção nos dados zootécnicos da granja de aves de postura. E para entender melhor que índices zootécnicos são esses e o que o produtor deve estar atento no manejo da granja, eu convido aqui o zootecnista Diogo Ito. Bom dia, Diogo, tudo bem? Bom dia, tudo bom, Juliano? Prazer, obrigado pelo convite. Prazer é todo nosso, seja bem-vindo ao nosso programa. Diogo, então quando a gente fala de dados zootécnicos na produção de ovos, quais são os principais índices que o avicultor deve estar atento, além desses que eu já citei? Joia. Bom, a produção de ovos ela é consequência, em primeiro passo, do que a gente faz no período de cria e recria. Então, geralmente o produtor recebe as aves com um dia de idade, então, a partir do momento que a ave chega na granja, é quando ele já começa a ter necessidade de olhar com carinho os dados zootécnicos. Então, começa pela quantidade de aves, como você citou, né? Todos os outros índices zootécnicos, a grande maioria depende da quantidade de aves. Então, começa, por exemplo, pelo acompanhamento do peso corporal das aves, consumo de ração e água, mortalidade do lote, isso peso e uniformidade. Então, esses são os índices mais importantes no período de cria e recria. Quando essa ave ela começa a se desenvolver e chega à fase de produção, né? Em fase de começar a iniciar a produção de ovos, alguns outros índices zootécnicos eles se somam a essa lista. Então, começa a ter a parte de produção de ovos, peso médio dos ovos, conversão alimentar, que é com base nela que a gente calcula o custo de produção de uma caixa de ovo, e também o índice de ovo ave alojada, que ele representa a quantidade de ovos que o lote produziu, tá? Dividido pela quantidade de frangas que esse lote recebeu. Então, no final, são esses dois índices, basicamente, o índice de ovo ave alojada e o de conversão alimentar, que acabam sendo os índices mais importantes para a avaliação zootécnica e econômica do lote. Muito bem. E o setor avícola vem desenvolvendo novas tecnologias, adotando até inteligência artificial e aplicando o conceito de avicultura de precisão na produção de ovos. Como que essas novas tendências tecnológicas podem ajudar o avicultor a coletar esses índices zootécnicos? Bom, a gente começou na avicultura, né, anotando tudo em ficha, caderninho, bloquinho, né? Com o crescimento da avicultura, né, esse acompanhamento de dados zootécnico, ele ganha importância porque o tamanho do lote aumentou. Então, cada vez mais a gente tem sensores, medidores, né, presentes nos galpões que nos auxiliam a
ter uma maior precisão, ou pelo menos gastar menos tempo para obter dados que são importantes para as nossas decisões. Algumas das tecnologias elas já estão disponíveis no mercado, por exemplo, sistemas informatizados de consolidação de dados dos lotes. Agora, outros ainda precisam ser desenvolvidos, né? E para isso a gente precisa muito de uma integração entre as empresas que estão disponíveis a desenvolver essas novas ferramentas, o produtor, né, que ele precisa abrir a porta das granjas para que essas empresas possam ter acesso aos animais e à realidade da granja. Aí também os centros de pesquisa, como as universidades, elas são importantes porque elas nos auxiliam a criar ferramentas, a filtrar informações, que podem, no final, nos dizer se a informação que está sendo coletada, ela está sendo coletada do jeito correto, e com base nessa informação que está sendo coletada, né, que tipo de informação, que tipo de dado, que tipo de decisão é possível ser tomado para que cada vez mais o produtor consiga melhorar a produtividade dos lotes e reduzir as perdas. Como que essas informações são coletadas geralmente, Diogo? Bom, geralmente é muito manual hoje ainda, né? Você tem os sistemas de fichas, né? E aí cada produtor utiliza uma ficha diferente que depois transfere para um computador ou mesmo mantém essa anotação no caderno. A gente tem hoje disponível alguns aplicativos onde o produtor ou o granjeiro ele consegue dar entrada nesses dados via celular ou tablet. E a gente tem também os programas de computador, né? A gente tem empresas hoje que desenvolvem softwares, né? Onde o produtor ele embute os dados, né? Coloca os dados de desempenho do lote, e aí ele consegue através do sistema extrair, por exemplo, resumos semanais, mensais, ou o histórico total do lote desde quando ele entrou na granja até quando ele foi vendido. Ah, que legal. E Diogo, como que o índice de peso corporal das aves pode influenciar as decisões desse produtor quanto ao programa de luz e nutricional fornecido para as poedeiras? Bom, o peso corporal ele é um dos índices mais importantes, principalmente quando a gente pensa no período de cria-recria, porque a gente não tem o dado de produção. Então, o que se sabe, né, que quanto mais cedo, mais precoce a ave alcança o peso corporal padrão, por exemplo, entre 5 e 6 semanas de idade, melhora a perspectiva de desempenho desse lote na fase de produção, né? Então, quando a gente tem o acompanhamento desse peso corporal e a gente consegue alcançar esse peso corporal de forma consistente, ou seja, tanto o peso médio como a maior quantidade possível de aves alcança esse peso, né, isso tem um reflexo muito positivo na fase de produção. Bom, o peso corporal ele é reflexo do que a gente faz na granja, e isso inclui nutrição e programa de luz, né? O programa de luz ele auxilia a disponibilizar momento que a ave fique acordada para que ela consiga consumir ração de forma adequada. E o programa nutricional, ele é direcionado pelo peso corporal, né? E quando a gente fala em programa nutricional, a gente está falando não somente nos níveis nutricionais que a gente formula, mas também a quantidade de alimento que essa ave está ingerindo, e também de que forma esses nutrientes estão sendo ingeridos pela ave, e esse cuidado também passa pela parte do nutricionista e por parte do sanitarista. Muito bem, o índice de quantidade de aves alojadas é levantado pelo avicultor somente no período de alojamento ou ele também deve ser avaliado constantemente durante a produção? Ele precisa ser acompanhamento com frequência, né? Porque, de novo, né, boa parte dos índices zootécnicos eles dependem da quantidade de aves presentes no galpão, mas não somente a quantidade de aves que o produtor recebe, ele é checado desde o momento que a ave é vacinada ou nasce no incubatório, né? Então, ele vem padronizado do incubatório a uma determinada quantidade de aves por caixa, isso para facilitar o produtor a quantificar a quantidade de aves que ele está recebendo, mas em diversos momentos que a ave estiver sendo manejada dentro do galpão, dentro da granja, isso também é momento onde o produtor ele pode monitorar ou rechecar se essa quantidade de aves está coerente ou não. Por exemplo, quando ele realiza alguma vacinação inativada, né, onde ele precisa todo o manejo onde a ave ela é individualizada, ou seja, ela é coletada uma a uma, não deixa de ser um momento onde o produtor ele consegue verificar a quantidade de aves do plantel. Aí, por último, o momento onde ele consegue
checar se a quantidade de aves do platel está correta ou não, é no momento que ele transfere as frangas da granja de recria para o galpão de produção. Certo, Diogo. E de que forma, então, os dados de produção, então peso médio, qualidade dos ovos, indicam o bom desempenho produtivo das aves poedeiras, por exemplo? Bom, os dados zootécnicos, né, por exemplo, peso médio dos ovos, produtividade, eles são como se fosse o painel do nosso carro, né? Então, eles indicam para a gente se a gente está com o tanque cheio, né, se o consumo de combustível está dentro do que a gente espera, se a gente está respeitando o limite de velocidade da via ou não. Então, todos esses índices, eles são importantes porque eles nos fornecem informações, né? E essas informações são as que nos dizem, por exemplo, se o adensamento do galpão está adequado em termos não só de espaço por ave, mas também de quantidade de centímetros de comedouro por ave, quantidade de aves por bebedouro, se a nutrição está adequada, se o consumo de ração está adequado, se ela está tendo algum estresse que está dificultando acesso ou à ração ou à água. Todos esses fatores, né, eles de maneira direta ou indireta, eles influenciam nos índices zootécnicos. A função nossa como técnico e de granjeiro é de conseguir ler essas informações, ou seja, obter esses dados zootécnicos e depois conseguir interpretar. Uma vez interpretado, a gente senta na mesa e decide para que lado a gente precisa ir, se a gente tem coisa que precisa melhorar no lote ou se tem coisa que pode continuar do jeito que está. Muito bem, é um bom dado para o produtor conseguir se planejar no futuro, né? Depois dessa base, ele consegue entender quais são os próximos passos. Diogo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente e volte sempre. Obrigado, sempre que precisar, só entrar em contato. O curso Agregação de Valor na Avicultura Caipira foi recentemente lançado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar, em resposta à crescente demanda por educação e treinamento no campo da avicultura caipira, com foco especial na comercialização e maximização dos lucros. O lançamento foi no Dia do Avicultor, 28 de agosto, e está disponível para acesso tanto no site de ensino à distância da instituição, quanto através do WhatsApp da instituição. Com uma carga horária de 5 horas, os participantes terão a oportunidade de adquirir conhecimento sobre os princípios, técnicas e estratégias de valorização dos produtos da avicultura caipira. O curso é gratuito e para realizar a matrícula basta acessar o seguinte link: ead.senar.org.br/cursos para saber mais informações. No próximo bloco, tem reportagem em uma granja de matriz de recria, onde o principal foco é produzir ovos férteis. Voltamos já com mais informação sobre manejo. Não saia daí! Estamos de volta! A recria é a primeira etapa do ciclo produtivo avícola. É nela que as matrizes de frango de corte são criadas desde o primeiro dia de vida durante 22 semanas antes de seguirem para a próxima fase. Nossa equipe de reportagem foi até Turvo, em Santa Catarina, conhecer uma granja de recria. Acompanhe! Garantir a boa recepção dos pintinhos é fundamental para o desenvolvimento do lote. É por isso que o manejo em uma granja de recria começa antes mesmo da chegada das aves, através do pré-alojamento. Na granja do Seu Justino, as aves são divididas em boxes, conforme o peso. Isso vai garantir uma uniformidade entre elas. É um manejo importante entre a primeira e a segunda semana. Cada box recebe uma classe, né? E até a 15ª semana vai existir bastante variação. A gente entra com uma seleção aí semanal, aí, uma seleção visual, tentando pegar as menorzinhas para não deixar perder muito peso e tenta levar para uma recuperação para tentar recuperar. E daí na 12ª, 15ª semana, a gente faz uma nova seleção com balança, mistura tudo, faz uma pesagem e faz uma separação.
sempre separando por peso. Então temos, primeira seleção a gente separa em 4 classes, que seriam a super leve, uma média e uma pesada. Esse, como ela está pintinho ainda fica nessa parte do aviário, e na segunda seleção a gente leva para outra metade, que também lá a gente vai levar por classes, né? E lá a gente vai fazer essa divisão de novo. Na fase de recria, as aves ficam em média 22 semanas, até atingirem ao peso definido pela integradora. Nós já chegamos de manhã às 7h30 da manhã aí, já chega a equipe toda aí, nós começamos o arraçoamento, né? Passamos em todos os aviários, dividimos a equipe em 2 e começamos a fazer o arraçoamento por parte, né? Aviário, tratar, distribuir a ração já na parte da manhã, né? A gente faz aí em coisa de meia hora, a gente faz todo o núcleo, né? Outro processo importante é o manejo da ambiência, que é fundamental nessa fase. O galpão precisa ter uma baixa luminosidade. O objetivo é manter as aves mais calmas. A ambiência ela é essencial para esse ganho de peso dessa ave que a gente almeja, né? Quando a loja, então a gente tem uma variável de temperatura. Quando é pintinho, ele deseja aí 33 graus, 32 graus Celsius. E no final do lote a gente vai reduzindo degradativamente, e no final assim o ideal para a galinha é 18 a 22 graus. Em média 20 graus Celsius seria o conforto térmico dessas aves. É o principal, né? O que comanda todo o resultado final, né? É todo o manejo que se faz com a matriz, né? Então aqui nós temos essa granja, na verdade, nós temos uns exaustores lá no fundo que nós trabalhamos. Então nós temos alguma coisa automática, né? Que conforme vai ligando ou vai desligando, conforme a temperatura nós conseguimos manter, mas o resto é feito manual. A gente conta com aquecimento, né, quando é pintinho, para aquecer esse pintinho e atingir essa temperatura de 33 graus, e a refrigeração, né, quando ela é maior. Então tem um sistema, aqui a gente fala que é sistema de pressão negativa, né, que o exaustor tira esse calor de dentro do galpão e joga para fora. O manejo realizado na matriz de recria vai refletir diretamente no próximo ciclo, na produção dos ovos. Ela te dá um prazer muito grande, né? Tu consegue ver ele de pintinho, né? Ela consegue desenvolver, tu acompanha, tu tem um acompanhamento do início ao final. Uma galinha que tem um potencial enorme, né? Se tu conseguir trabalhar com tudo que ela precisa e tu conseguir fornecer para ela te dá um resultado muito bom lá na frente. Então, quando tu chega, está entregando o lote, tu vê que o lote já está desenvolvido. Agora, mudando um pouquinho de assunto, nessa semana começa uma nova temporada de Ligados Integrados Vida no Campo, e dessa vez no estado do Rio Grande do Sul, onde conhecemos diversas histórias de suinocultores de diferentes fases de produção. Iniciaremos essa temporada com a família Pull, natural de Caiçara, onde trabalham com a fase UPD, Unidade Produtora de Desmamados. E para conferir o episódio novo desta sexta-feira, é só acessar nosso canal do YouTube, que é o youtube.com/Ligados Integrados. Acesse esse link, se inscreva no canal e não perca nenhum conteúdo. E os episódios que já foram exibidos estão também no nosso canal do YouTube, para você assistir a qualquer hora. Repetindo, é o youtube.com/Ligados Integrados. E você, conhece alguma cidade no Brasil com alto índice de desenvolvimento humano municipal, podendo ser comparado até países das Ilhas Maldivas e Filipinas? Essa cidade é Seberi, no norte do estado do Rio Grande do Sul, que conta com uma população de um pouco mais de 10 mil habitantes, segundo o último censo do IBGE. A cidade, além de entregar um bom IDH, também tem como uma das principais atividades econômicas a suinocultura. O município de Seberi está localizado no norte do estado do Rio Grande do Sul. A região conta com uma das maiores fábricas de rações, onde também está o frigorífico da JBS Seara. A unidade da Integração Seara atende um número crescente de produtores de suínos em torno dessa região. A suinocultura está muito presente em todas as comunidades, em todas as propriedades hoje, e basta nós ter espaço para crescer e para fazer com que a necessidade e as pessoas fiquem no campo. E isso faz com que
está cada dia aparecendo mais interessados, mais pessoas, e estão sentindo que essa é uma atividade muito viável, porque a gente está garantindo uma viabilidade, dando apoio moral, apoio nas comunidades também, trabalhando bastante todos os integrados que tem com assistência técnica, para que a atividade consiga ser feita da melhor forma possível. Que era ser um integrado, né? Então tinha essa dificuldade aí para eles entenderem. O integrado muitas vezes associava com uma relação, eu vou estar trabalhando informalmente para a empresa, não uma relação de parceria. Ao longo do tempo eles foram vendo isso, né? E hoje a gente vê um número grande de produtores querendo vir fazer parte desse sistema de integração que existe no Brasil hoje. A fábrica de rações de Seberi tem capacidade para produzir 50 mil toneladas de ração por mês, podendo atender até 400 famílias integradas e mais de 7 regiões próximas. Uma das maiores e mais modernas aí, quando eu falo que pega toda a cadeia de suíno, né? Desde a produção de rações até o frigorífico, né? Que faz esse processo da cadeia toda. Né? Hoje a região noroeste, que era uma região que já tinha suinocultura, mas numa situação um pouco não tão grande em comparação às demais regiões do estado, vai agora com esse novo frigorífico aqui em Seberi se tornar aí como o maior, né? Tanto o frigorífico como o município de Seberi vão ser o maior produtor de suínos do estado. A captação dos novos integrados começou em 2019 e até o momento já podemos observar resultados promissores, mas é importante reconhecer que o futuro está aí. Hoje temos alguns projetos ainda para concluir, mas a gente sabe que sim, a médio e longo prazo, né, tem a tendência de haver um novo crescimento aqui na região. Mas a gente sempre fala de modernização, então nesse sentido, quando a gente fala em crescimento, a gente não fala só crescer em quantidade, é em qualidade. Então é modernizar uma propriedade, melhorar isso, né? Otimizar melhor a mão de obra, ou seja, tirar menos trabalho braçal e mais automático. Quando a gente fala em crescimento, a gente fala nesse contexto todo. A gente tem utilizado bastante as ferramentas de extensão rural, onde ela faz com que nós desenvolvemos as pessoas unindo os integrados num ponto, falando sobre assuntos determinados de interesse da comunidade, participando dos eventos onde as comunidades se inserem, onde as comunidades elas têm uma união. Assim, né, os filhos criam, os pais criam a sucessão, que os filhos ficam nas propriedades e que eles consigam desenvolver e crescer junto dentro da família e dentro da suinocultura também. Curioso, não? Ficamos por aqui. Uma ótima semana para todos vocês. Amanhã nos encontramos no mesmo horário, às 11h30 da manhã, aqui no Canal Rural. Até lá! Ligados e integrados. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara. Ouro Fino, saúde animal.